Muito bem, aquele abraço, mais uma vez, boa noite para você que nos acompanha nesta quinta-feira em mais uma edição do nosso Mentes Pensantes. Hoje o nosso tema é ciclos que se repetem. Mentes Pensantes, oferecimento especial da Super Popular, a farmácia junto ao Super Mercosul e também HS Tintas, nossa loja especializada em tintas. E Pedro, quando a gente fala ciclos que se repetem, nós vamos para qual lado na sua introdução? Aislan, boa noite, Roberto, boa noite, Fernanda, boa noite você que dedica o seu tempo para nos ouvir aqui e certamente aprende algo conosco. Meu grande, quando fala ciclos que se repetem, a primeira palavra que vem na minha cabeça é um padrão, ou seja, um padrão sempre acontece, né? Então, em 100% dos casos ele acontece. E tornando isso mais palpável, se a gente for na parte de relacionamentos, é uma pessoa que sempre se relaciona com o mesmo tipo de homem ou com o mesmo tipo de mulher. É uma pessoa na vida financeira que nunca tem dinheiro. Ela chega a ter um valor ali por uma semana, no máximo 30 dias, e logo esse dinheiro vai embora. Sensacional. No mercado de trabalho, é uma pessoa que é um líder que sempre tem os mesmos problemas, com os mesmos funcionários. É aquele patrão que sempre busca uma sucessão numa pessoa do mesmo jeito. Então, quebra a cara sempre, com o mesmo tipo de pessoa. Então, está ligado a isso. Ciclos que se repetem. Muito bom. Para mim, está ligado a isso. Excelente introdução. Vamos lá, Roberto. Ciclos que se repetem. O Pedro já relacionou a relacionamentos, a dinheiro. Tudo, depois você pega e passa para nós. É assim que está acontecendo. Fica com as migalhas. É assim, o Pedro vem, quebra tudo aí, né, Fernanda? É verdade. Eu estou aqui vasculhando. Maneira, Roberto, vai devagar com a dor. Minha orelha já está ficando vermelha aqui. Mas a demanda é essa para hoje. Boa noite, Aisla, Fernanda, Pedrão, bom demais. Eu até comentei, né? Eu gosto, entendo dessa questão do ciclo, porém eu vejo também essa questão, só talvez trazendo um sinônimo ali, do círculo, daquela pessoa que anda em círculo, né, que ela não vence etapas, ela não supera etapas, e sempre está voltando na mesma etapa de sempre, nunca conclui. Eu gosto de pensar ciclo uma coisa assim que inicia e termina. Aquele ciclo daquele período que eu estava vivendo naquele determinado momento, aquele ciclo que eu estava vivendo em determinado momento. Mas em algum momento eu vejo assim a pessoa ela não vivendo essa questão dos ciclos, mas ela vivendo um círculo. Ela andando, intermitente, né? Muito bom. E nunca termina. E aí você vai ver, ela está naquela fase de novo. Sim. E aí ela andando naquela fase de novo. Mas eu estou usando isso como um sinônimo só. Sim. Né? Só para diferenciar uma Não, coisa e é tão da bom outra. que você me fez lembrar, por exemplo, de dois amigos que são bons, são líderes, são trabalhadores, mas parece que a coisa não vai. Parece que a coisa não acontece. Eles estão nisso aí que você está falando, Roberto. Estão em círculos, parece que a coisa não anda. Fica dando volta. Fica dando volta. Depois de 10 anos, você encontra a pessoa, ela está lá de novo. Sim. Dando aquela volta de novo. Identificar o porquê que isso está acontecendo era como se ela estivesse assim, patinando, tentando romper uma barreira, mas ela fica travada. Fica ali na barreira. Sim. Fernanda, se sobrou algo para você, fica à vontade. O tema de hoje é ciclos que se repetem. Aislan, boa noite, tudo bem? Boa noite, Roberto. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal Fernanda. de casa. Eu já começo fazendo um link na fala do Roberto, nessa questão de círculo, algo que eu ouvi de uma colega há algum tempo. E nessa questão de círculo, por vezes a pessoa até tenta, mas aí é como se fosse chamada a voltar para aquele giro. A fala dela, exatamente. A fala dela foi: parece que a minha vida toda eu giro e não saio do lugar. Tem muito. Isso é muito profundo. É bem a sensação de girar e não sair do lugar. Então, e é uma pessoa que você vê participando de cursos, participando de palestras, é uma pessoa ativa no mercado de trabalho, mas o sufoco que ela repassou, eu senti pelo menos ouvindo ela falar, é a questão de eu até vou, mas eu sinto a necessidade, é como se algo me puxasse e eu voltasse para aquilo de novo, e eu estou mais uma vez naquele looping e não consigo sair, não consigo ver a evolução, porque eu estou aqui
exatamente girando em círculos. Sim. É muito amplo também, né? Talvez para quem nos assiste aí é sempre abriu. Sempre importante a gente ter o nosso podcast aí com a interação de quem nos assiste. Então é muito importante que você, estou identificando tal coisa, Muito. coloca aí nos comentários. Comenta, gente. Né? A Comenta. gente fica muito feliz de depois responder, curtir ali o seu Muito comentário. Entra no jogo, seja uma mente pensante aí do outro lado também, Show tá? de bola, isso aí. Veja, Pedro, eu gostaria de iniciar então talvez pelos ciclos familiares, né? Identifico que algumas famílias, de uma forma muito resumida, seria aquele pai que teve envolvimento com o álcool e o filho vai ter problemas com álcool também. Uhum. Aquele filho de uma mãe solteira que depois vai ser pai desta forma também. Ciclos que se repetem. Sim. Parece que se a pessoa não se colocar do lado de fora e tentar enxergar que ela tem que quebrar este ciclo, Sim. parece E a que palavra é esse essa, ciclo- palavra quebrar o já círculo. Parece que Quebrar. não terá fim, rapaz. Se você observar algumas famílias que nós temos aí em todos os cantos, observem. O pai era de um jeito, o filho era de um jeito, que herdou do pai, e assim, vai para o filho, vai para o pai, Sim. originário do avô, e esse ciclo não se quebra. Sim. Então, o que fazer? A pergunta para vocês é, o que fazer para quebrar esse ciclo? Coragem, Aislan. Coragem para quebrar padrão. E assim, muitas vezes você tem um pai na família, eu vou me usar de exemplo aqui. Muitas vezes você tem um pai que para ele está tudo bem se o filho repetir o ciclo familiar. E tem uma mãe que é diferente. Em casa, eu falo com tranquilidade, porque quem conhece meu pai e minha mãe sabe que pro pai tudo bem se eu terminasse o terceirão, casasse, tivesse filhos e Normal. seguisse constituísse uma família que fosse espelho a do pai e da mãe. E para minha mãe, o estímulo sempre foi ao contrário. Não é porque aqui foi assim que você precisa seguir desse jeito. Veja só. Méritos para ela, né? Sim. Exatamente, minha mãe querida, pai, nada contra. Não, sem demérito ela para o é seu demérito, pai, fora da mas curva. mérito para ela. Sem demérito, porque eu vi sempre meus pais em um embate, mas entendam um embate bacana nesse sentido, porque era a mãe lutando pela evolução e entenda em relação a estudos, em relação à faculdade. Tanto é que segue muito disso até hoje, porque quando eu iniciei a segunda faculdade e quando eu terminei, meu pai falou, agora não preciso uma terceira, né? Porque na cabeça dele é desnecessário. Então, essa questão de coragem para quebrar essa barreira, ela partiu da minha mãe e para mim fez total diferença. Então, o ciclo para mim foi Ajudou quebrado. muito para o que você é hoje. Foi mais do que quebrado, sabe? E a questão de ver como padrão, agora tiro minha família de linha, porque muitas vezes a mulher, me uso como exemplo em relação à mulher, mas muitas vezes a mulher busca um espelho do pai e nem sempre essa busca é consciente. Às vezes o pai era alcoólatra e ela casa com um alcoólatra, entende? Então essa questão dela ter visto que aconteceu na vida dela, que ela conviveu e que fez mal para ela, precisa ter a quebra de que justamente ela busque o oposto do que viu em casa. Isso. Eu preciso falar... só um Olha complemento só, do que você olha deu, só. Fernanda. Isso é muito interessante para vocês que estão nos ouvindo, gente. O homem, o pai, para a mulher, é a primeira figura masculina dela. É a maior referência masculina na vida de uma mulher. Entendeu? Então, como tudo que a gente está falando é inconsciente, é dado pelo poder do ambiente, ou seja, eu sempre falo que os maiores formadores de crença de uma pessoa são a mesa e o banco do carro. Porque são as conversas, são onde estão as conversas mais informais. Que aí são soltadas frases. Aí você vê seu pai falando de fulano, você vê sua mãe falando de ciclano. Você vê seu pai e sua mãe às vezes brigando, discutindo ali, né? Acaba sendo natural, né? Isso. Então, assim, a gente precisa entender que é absolutamente normal, por mais que seja contra-intuitivo falar, a pessoa repetir ciclos. Porque é tudo inconsciente. É poder do ambiente, é um ambiente puro, na prática. É o filho tendo acesso à mãe ou ao pai alcoólatra todos os dias. Todos os dias. E por mais que ele veja muitos prejuízos disso, se ele não tiver uma consciência de despertar,
Sim. ele vai continuar repetindo. Porque é a ambiência que inconsciente. formou ele foi muito latente, né? Pronto, o ambiente formou. O que fez Fernanda pensar de uma maneira diferente? Primeiro, ela teve consciência do padrão, então ela identificou o padrão e ela começou a se alimentar de outras coisas, de outros conteúdos. E o que acontece? Muitas vezes é raro pessoas serem alimentadas pelo nosso conteúdo aqui. Sim. Porque elas estão procurando outras coisas. Talvez uma dopamina barata, algo que dê um prazer para ela e não isso aqui, por exemplo. Entendeu? Então essa pessoa ela vai tender a continuar repetindo esse padrão. Entende? Então Show. assim, eu precisava falar essa questão principalmente da figura masculina para a mulher, porque hoje a figura masculina ela está sendo distorcida na sociedade. E ela está sendo distorcida de maneira proposital. Porque se eu tiro o pai de casa, eu tiro o destino da filha, eu tiro o destino do filho. Então, aí tudo entra em um colapso. Entendeu? Sim. Então, eu acabei me estendendo muito, mas eu precisava falar isso com você que está nos ouvindo aí. Muito profundo Ótimo. e de fato, né, tem tudo a ver. O que acontece? Dentro desse inconsciente, mesmo aquilo que eu repudio, mesmo aquilo que eu não aceito, mesmo aquilo que eu olho e vejo assim na figura do meu pai, na figura da minha mãe, na figura do meu irmão, na figura de um ambiente, né, como o Pedro falou, mesmo que eu repudio, a tendência de eu reproduzir isso é muito forte. Muito. Mesmo que eu não goste. Sim. Você entendeu? Então, por isso que essa questão que a Fernanda falou é uma palavra muito forte. A questão da coragem de romper, de quebrar isso. Isso não, gente, só entende assim, você que está assistindo. Isso não é uma coisa simples. Sim. Isto não é uma coisa simples. E vivemos numa sociedade que rejeita a terapia, que ainda tem muito preconceito. Muito, né? muito. Mas eu convivo, Muito bem falado isso. convivo com filhas, por exemplo, que falam da mãe e ela reproduz inconscientemente o mesmo comportamento da mãe. Comportamento. Sim. O mesmo comportamento do pai. Automaticamente. Sim. Automático. Entendeu? Então, se não tem assim, às vezes eu converso com algumas pessoas, Roberto, como que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Você tem que estabelecer um novo modelo. Exato, perfeito. Você precisa estabelecer um novo modelo. Então, nem de perto, mas nem de perto, a infância do Guilherme é parecida com a minha, mas nem de perto, porque eu estabeleci um novo modelo. Sim. A do Perfeito. filho Você quebrou um dele, ciclo. a do filho dele não vai nem de perto. Então, vai lembrar. então entendeu? Nas gerações futuras do meu filho, já vai ter um modelo que vai ser esquecido do meu pai. Sim. Sim. Já vai ser totalmente esquecido. As mesmas, não tem mais, não tem. Sim. Entendeu? Por quê? Porque foi estabelecido um novo modelo. É isso aí. Confesso para vocês que eu tenho um grupo de amigos realmente especiais e, por algum motivo, todas querem me mandar para terapia. E por mais que eu me defenda dizendo que, olha, eu, aos meus 42 anos, consigo talvez me enxergar um pouco de fora do jogo, enxergar esse ciclo que estava se repetindo na minha vida, e eu estou em ação para tentar corrigir vários aspectos, mas o que vocês falaram tem muito sentido. E veja o meu caso, eu sem ser criado pelo meu pai, sem estar com ele todos os dias, eu tenho tudo dele e muito pouco da minha mãe, Sim. com Veja quem só. eu estive todos os dias. Olha o poder do sangue, olha o que é isso, cara. Aí é uma questão de E genética. aí, é uma questão de DNA. rapaz, você realmente, por mais que você se cuide, quando você vê, você está cometendo os mesmos erros. Isso aí. Os mesmos erros. Isso aí. Mas eu, para mim, uma opinião pessoal, o pessoal que está se identificando aí pode relatar aí nos comentários. Eu, para mim, eu considero uma vantagem poder me enxergar e detectar É no momento que eu estou fundamental. repetindo o erro. Esse é o Fundamental. segredo. Eu acho que esse é um Esse é o começo. segredo. É uma espécie de monitoramento contínuo. Você está ali, está monitorando suas atitudes. É o meu tá- consciente falando comigo mesmo. Ó, só um E- pouquinho, e aqui aí, você talvez- está igual, Sim. né? Talvez Exatamente por isso isso. que você não necessite de uma terapia por causa disso, porque já veio ao seu consciente.
Tem muitas pessoas que ainda não veio ao consciente. Ela ainda não consegue perceber. E quando você fala de fora, ela, não. E por que ela fala não? Essa Porque negação ela é preocupante, né, Fernanda? Porque ela tá Pedro, cega. essa negação é preocupante. Claro porque daí a que pessoa sim. não está enxergando. Porque a partir do Aí momento está que você naquela nega, escassez que você sempre esconde. fala também, né, Pedro? Ela não enxergou, ela nem detectou ainda, ela está longe. Ou até ela tá detectou, mas prefere negar porque a terapia envolve uma movimentação que vai machucar. Sim. Entende? Que vai curar, que vai tirar situações que ela tem que prefere guardar. É buscar origem. Vai buscar origem. Exatamente. Qual que é a origem do padrão que o Roberto estava repetindo? Qual que é a origem do meu padrão? Que eu repeti inúmeros padrões dos meus pais. E eu vejo isso, Roberto, Entendeu? como um cálculo matemático, porque daí você vai proporcionar ao Guilherme talvez um feeling anterior ao teu. Eu me refiro assim que eu acho que eu tive que passar dos 40 anos aproximadamente para ter essa noção exata de algumas coisas que aconteceram na minha vida. Ou seja, ficou o feedback de que isso só vai vir com o tempo. Não sei se um cara lá de 25 anos vai conseguir ter essa detectar isso precoce. É muito mas difícil. se alguém está entendendo que nós estamos falando assim, aqui, poxa, veja o quanto é importante você se reconhecer. Porque isso pode ser um erro. Eu sempre ouvi muitos pais dizerem assim, eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. Isso é um erro. Sim, Gravíssimo. e é constante, Isso é um erro. né? E por E quê? é constante. Porque é tentar consertar uma coisa de uma forma errada. Com quem não tem nada a ver com isso. Com a tua visão, De com uma a tua forma construção totalmente enquanto errada. pessoa. Então não é essa a questão que nós estamos falando desse ciclo. Não é isso. Mas é um padrão, é um modelo diferente que você vai estabelecer. Sim. Que isso não tem a ver assim em beneficiar o filho com coisas, tentando não permitir que ele passe pelas mesmas coisas que você passou. Não tem nada a ver com isso. Sim. É como se tivesse um Isso. roteiro pronto É já, um, né, é um Roberto? modelo que você estabelece, um novo modelo. E esse modelo é duríssimo, não é uma coisa fácil. Por isso que eu falei da questão do círculo e do ciclo. Por quê? Eu já me vi muitas vezes assim, o ciclo fechou. E eu insisti. Sim. E é um erro. É porque é E muitas cômodo vezes, pra quando o gente. ciclo fecha, você tem que entender que ele fechou, acabou. E você precisa entrar num novo ciclo, Sim. que vai se abrir. Toda vez que um ciclo se fecha, um outro vai se abrir. Isso é muito interessante da gente colocar como um tema, inclusive. Debater só sobre Toda essa vez, Pedro. perspectiva de desapego de ciclos. Tem pessoas que ficam Sim. paradas. Sim. E isso aconteceu Sim. comigo. E aí, diversas aonde que vezes. ele vai, o que vai ocorrer nisso? Aí Existem entra outros o círculo. elementos que contribuem, né, para isso. E aí entra o círculo. Porque naquele lugar que você tinha sido feliz, naquela situação que você estava muito feliz, estava muito contente, de repente você não é mais. Porque o ciclo fechou. E tudo Sim, bem. Sim. E tudo bem. Gostei Agora- daquela questão sua lá, até mandei para ti. Agradeço. Fechou. Agradeço. Fechou. Sim, Então sim. é bom entender quando fecha algumas coisas na eu vida. estava enquadrado num sistema ali do Fechou, Estado, fechou. de um concurso, de algo que iria me acomodar se eu quisesse para o resto da vida. Sim. Não me senti confortável e realmente me desliguei. Fico feliz pelas, Fechou. feliz pelas Fechou. palavras Agora de todos você vocês, vai inclusive. descobrir- Só você não me mandou mensagem. Obrigado, Fernanda. Talvez eu não sei peguei. que você não gosta. Talvez não peguei a conversa desde o início, mas eu compartilho dessa tua sensação eu de pedi libertação. minha exoneração do Estado. Que bom, que bom. Show. E às bom, vezes a gente, gente pelo só amor de vai Deus, não descobrir. entenda. Depois comentamos Então tá a bom. Até, respeito. talvez do podcast passado nós falamos Sim. sobre essa questão da mentalidade lá com a questão da escassez. Talvez você só vai descobrir algo novo na tua vida se você entender que o ciclo se fechou. Claro. Você precisa entrar. Gente, permitam-me. Rapaz, Permitam-me, depois de muito você me tempo, descreveu aí. trazer Thiago Brunet de novo. Ele chama de zona de expulsão, Sim. né? Talvez o teu desligamento, que agora veio em pauta, fez parte da tua zona de expulsão. E aí, às vezes, Perdão, Fernanda, zona de? Zona de expulsão. Zona de expulsão. Isso. Ele chama tema, é Eu uma acho que o situação que, às próximo vezes... convidado desse podcast vai ter que ser Thiago Brunet, Por né? favor, Thiago Brunet, tô né? achando. Nos nota. Ele traz exemplo como situações difíceis de resolver, mas que te levam para o próximo nível. Te apontam, né? Exatamente. Então, compreender que o círculo precisa se fechar faz parte do processo. E, na maioria das vezes, se você tiver dimensão da visão do que vem depois, te aponta para algo ainda maior. Rápido comentário de vocês a respeito da parte financeira, que o Pedro citou também. Sim. Conheço pessoas assim que vivem endividadas e se um dia quitarem as dívidas,
Será questão de tempo para Sim. ficarem endividadas novamente. É empréstimo para pagar É ou não é? empréstimo, Hã? é empréstimo para pagar empréstimo. Na parte financeira, ciclos também se repetem, Com Pedro? certeza. Totalmente. Eu repetia. Você repetia? Eu me lembro, assim, eu casei com 25 anos. Foi em janeiro de 2019. Em outubro de 2017, eu chamei minha então namorada e falei, vamos casar. Mas eu tinha só R$50 na conta, cara. Eu só tinha R$50 na conta e eu decidi casar. Ainda tinha. Olha 50. só. Coragem. Ainda tinha, né? Coragem. Foi aí que eu falei, opa, Tem 50. deixa eu ver o que está acontecendo. Aí eu comecei a entender o que era mentalidade financeira, o que era educação financeira. Aí que eu comecei a comer livros, né? E eu fui entendendo que eu repetia um padrão, disse aquilo e tal. E eu me lembro, meu pai sempre assiste os podcasts. Um abraço para o senhor, papai. E sim, eu chamo meu pai de papai. Legal. Uma frase que eu lembro... O nome dele de onde? O nome dele é Pedro também, porque meu nome é Pedro Júnior, mas ele é conhecido como Bira, lá em Minas Gerais. Ô, seu Bira! Seu Bira, um abraço. E o homem é goleirão bom, É viu, bom, moço? é nome de goleiro. É nome de jogador. Não, Vem o homem é pra cá. diferenciado. Eu lembro que uma coisa que ele e minha mãe sempre me falavam era: filho, quando você tiver seu dinheiro, compre suas coisas. Filho, quando você tiver seu dinheiro, compre suas coisas. O que eu fazia? Comprava minhas coisas. Chegava no final do mês, tinha alguma coisa? Não tinha dinheiro. Não tinha. Coisa tinha, não tinha dinheiro, né? Tinha coisas, mas não tinha dinheiro. Aí que eu fui entender que eu estava repetindo um padrão, e aí que eu fui quebrando esse padrão. E até hoje eu ainda quebro. Ô, Roberto, e amigos lá amigas também do dedo podre, né? Que todo mundo fala, você é uma amiga que tem o dedo podre. Isso, É que assim, você como amigo dela, deseja para ela, pega aquele cara é gente boa, o cara vai fazer você crescer na vida. Mas aquele desejo é pelo traste. Sim. Pegou exatamente o mesmo perfil É do ou não é, anterior. Per? Ai, Ciclos que se repetem. Meninada, chega, repetindo. meninada, chega de culpar Fer, o dedo e aí? podre, por Chega de favor. culpar o dedo Viu? podre? Porque aí ela veste essa armadura de que, mas eu tenho o dedo podre, né? Como tudo se fosse bem. uma defesa. Exatamente, como se justificasse. Gente, não existe dedo podre, é você que está escolhendo. É a escolha Bom, errada. Tá, se ninguém te disse, é o nosso podcast Eu está acho, te dizendo. eu acho que, Fernanda, ainda além, né? É lógico que é a escolha. Mas eu acho que os objetivos são errados. Claro. Aham. Em cima da escolha, os objetivos são errados. Sim. Eu acredito que aquele padrão é para ela, entra É no porque nosso assunto assim, passado. ainda quando se é pautado na escolha, a escolha vai para o bonito, vai para a bonita, vai para isso, para aquilo. E às vezes os objetivos de futuro não estão bem definidos. Entendeu? E aí quando nós entramos justamente nessa questão, acho que o Pedro falou da questão do ciclo, exige algumas coisas para você poder crescer, para você poder se alavancar. E às vezes a pessoa não quer. Sim. Geralmente pode ter que abrir mão de algo, né? Vai ter que Com abrir. certeza, eu sempre falo sobre- Velha frase, sem dor, sem ganho, em todos Isso os aí, sentidos. isso aí. Eu sempre falo sobre esse aspecto de relacionamento que é muito de atração, sabe? Você atrai o padrão que você emite. Isso para relacionamentos, também. isso é um fato. Aham. Seus amigos são consequência do padrão que você emite e principalmente relacionamentos, né? Sim. Então, se uma jovem ele emite um padrão de se entregar totalmente para um cara, ela vai se entregar para quem? Eu chamo os famosos tubarões. Então, apenas procurando uma presa fácil ali. Sim. Agora, uma mulher que se valoriza, aí eu volto a dizer que teve uma figura paterna forte, Que sabe o que foi quer. bem cuidada, que sabe o que quer, vai atrair o quê? Quem quer? Porque ela não vai se posicionar como uma presa, no sentido de querer se entregar. Não. Deixa eu ver o que ele pode agregar para mim. E o cara já não vai com esse sentimento também, né? Então, Podem essa perspectiva. pode ficar bravo comigo, mas, gente, acabou o tempo. Acabou. E fechamos Se foi. em relacionamento Fechamos. de novo, veja só. Nosso Love is in Mentes here. Pensantes encerra aqui mais É ou o menos. tal do dedo podre. Gente, olha, então o tema foi ciclos que se repetem, tá? Isso renderia até mais programas, mas por hoje esperamos que tenha causado em você que nos assiste uma reflexão a respeito de quais ciclos estão se repetindo aí na sua vida. Muito obrigado pela companhia, curta, comente, compartilhe com seus amigos, espalhe um conteúdo de qualidade, porque é isso que a gente quer que você faça quando a gente produz aqui o Mentes Pensantes. Tchau, gente. Valeu. Até a Tchau. próxima. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau. Até. E aí, fala aí nos comentários.
Gostou de mais um podcast Mentes Pensantes? Nosso programa tem um gentil oferecimento da HS Tintas. O Josélio tem aquele recadinho especial para você. Então, para vocês, seguidores do Mentes Pensantes, fazemos aquele convite de visitar a nossa loja na Avenida Iguaçu, conhecer toda a nossa linha de produtos e fazer um ótimo negócio. É a loja aqui em Mangueirinha especializada em tintas. HS Tintas, junto aí no Mentes Pensantes.